TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No programa desta semana eu vou falar sobre a estrutura das palavras. Vou começar falando um pouquinho da estrutura das palavras como substantivo, adjetivo e um pouco da estrutura dos verbos, que é diferente da estrutura das palavras como substantivo, adjetivo e pronomes, ok? Mas antes, vamos aos nossos avisos, que eu sempre trago para você. A TVC, a TV Correio da Manhã, tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fique triste, você pode acompanhar tudo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. É só clicar lá, TV Correio da Manhã, e você assiste a programação inteira, o dia inteiro de programação, todos os jornais, todos os programas, tudo pela rede social, ok? E se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu tenha falado no meu programa, aí é sobre o meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. Eu peço sempre que você faça o favor, a gentileza de se identificar, tá bom? E só respondo quando a pessoa se identifica, diz quem é, onde achou meu telefone e faz a sua pergunta pertinente a uma dúvida relacionada a português. Pode ser de redação ou de literatura também. E se você gosta de literatura, quer escolher um bom livro para ler, toda sexta-feira no jornal Correio Petropolitano, impresso ou digital, você pode ler um artigo sobre alguma obra literária. Tá? Essa semana saiu sobre Vidas Secas, a primeira parte, porque eu falo um pouquinho do Graciliano Ramos. Depois eu vou entrar na obra propriamente dita, vou falar de Vidas Secas, ok? E pode ler pelo Correio Petropolitano digital da internet, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje da estrutura das palavras. Bom, cada palavra tem uma unidade mínima. A unidade mínima da palavra nós chamamos fonema, da palavra falada, é um fonema, é um som, por isso fonema, e a unidade mínima da palavra escrita é a letra. O fonema, eu dei o exemplo de casa. O fonema a gente representa entre barras. Eu botei de forma bem simples para que todos possam compreender. Não está na forma técnica, está de forma bem simples. Então, eu tenho a palavra casa. Aí a palavra está escrita. Como é que eu represento esse som? O K vai representar o som do C. O A representa o som A, para fazer K. O Z está representando o som do S, porque o S nessa palavra tem som de Z. E o A de novo. Aqui eu tenho 4 fonemas, 4 sons e, coincidentemente, 4 letras. Aí vamos ver na palavra escrita. Eu tenho a letra, que é a representação gráfica escrita do som que eu falo, da minha pronúncia, ok? Aí eu coloquei como exemplo a palavra chapéu.
Aí vamos reparar, chapéu tem 6 letras. Eu escrevo a palavra chapéu com 6 letras. E aí vamos ver a representação dos fonemas de chapéu. O C e H junto, eles têm som de X. Então, eu não tenho o som do C, o som do H. Eu tenho o som do X. Então, tá lá o X. Chapéu. Por que que eu botei o U pequenininho? Porque esse U é falado de forma fraca. É um som que sai fraquinho, chapéu. O U quase a pessoa não escuta. É claro que essa não é a representação correta desta semivogal. Mas, para que você entenda que não é um som forte, que ele sai fraquinho, eu coloquei o U minúsculo, tá bom? Então, aqui eu tenho 5 fonemas. São 5 sons na palavra chapéu e tenho 6 letras, ok? Então, na palavra falada são 5 sons, na palavra escrita são 6 letras. Aí vamos agora entender o morfema. Morfema é cada pedaço da palavra. E aí é a unidade mínima de significado. Se eu voltar na palavra casa, aquele C sozinho não tem significado nenhum. O X sozinho não tem significado nenhum. Então, o morfema é um pedaço da palavra que tem significado. E aí a gente separa os morfemas naqueles que são livres. Aí eu dei o exemplo do A, do O, do do uma. O A sozinho, acompanhando um substantivo, ele tem um significado de artigo. Se é um A que está se referindo a uma terceira pessoa, como ela, em vez de eu falar, eu vi ela, que fica horrível, está errado, eu a vi. Esse A não é artigo, mas significa que eu vi essa moça, eu vi essa pessoa. Então, eu a vi. Então, esse A tem significado. Tá? O morfema, você não identifica ele pelo tamanho, nem pela quantidade de som, nem pela quantidade de letra, mas pelo significado que ele tem. Ok? Aí, por que ele é livre? Ele é livre porque ele sozinho, só essa letrinha sozinha pode ter significado. É igual o E. O E é uma conjunção aditiva. Nós já vimos as conjunções coordenadas aditivas. Ele sozinho tem significado. Tá? Então, a gente chama que é um morfema gramatical. As palavras pequenininhas, monossílabas, sol, mar, rei, elas fazem parte do léxico. O que é o léxico? É o conjunto de palavras de um idioma. Elas são pequenininhas, mas elas têm um significado, mesmo sendo pequenininhas, tá? Aí vamos aos morfemas presos, que são os nossos sufixos, nossos prefixos, que eles vão ter um significado quando junto a um radical, quando unidos a um radical, que é outro morfema, tá? Eles precisam se juntar a outros morfemas para formar uma palavra. Aí eu me lembro que na aula passada eu dei o exemplo do jornal mais o sufixo eiro, que ficou jornaleiro. Esse eiro, sozinho, ele não tem significado. Ele precisa se juntar a um outro morfema e aí ele atribui o significado de profissão. Então, vamos lá. É o que a atividade laboral daquela pessoa, é jornaleiro. Aí, o que é o radical? O radical é a parte principal da palavra. É a parte que vai demonstrar para todos a origem daquela palavra, de onde ela surgiu. Por isso que nós chamamos de primitiva. Lembra quais são as classificações do adjetivo e do substantivo?
Tem derivado, que vem de uma outra palavra, e tem a primitiva. A primitiva, ela é a origem de várias palavras, tá? E ele contém o significado básico de uma palavra. Aí vamos voltar ao programa passado, em que eu falei de casamento. A palavra primitiva é casa. Tá lá, o radical é CAS, cas. Aí, ali eu vou juntando a vogal temática, que nós vamos ver agora, e os sufixos ou prefixos. Eu falei acasalar, casamento, caseiro, casório. Olha quantas palavras derivam do radical da palavra casa. Então, aqui o radical traz sempre a origem primitiva, básica daquela palavra. A vogal temática, ela é uma vogalzinha que a gente chama, que vai dar o sentido, o tema. Se eu pego o radical CAS de casa, que é o radical casa, eu não vou, só o CAS não me diz o que é aquela palavra, o que aquele radical expressa. Quando eu coloco nele a vogal temática, aí fica casa. Aí eu sei qual é o campo semântico dele, que é o significado dessa palavra, tá? Então, a vogal temática é o morfema que se liga ao radical de uma palavra para formar o tema e, posteriormente, facilitar a ligação a outros morfemas. Então, voltando ao exemplo da palavra casamento, eu tenho casa, que é o radical, mais a vogal temática, que forma o tema, o campo de significado daquela palavra. E aí coloquei o sufixo mento, e aí formei casamento. Se eu não tivesse a vogal temática e colocasse só o radical, ficaria complicado. Casamento, está faltando alguma coisa aí. Não sei nem o que significa casamento. Não tem nem significado. Então, muitas vezes, eu não posso tirar a vogal temática. Em outras vezes, isso não faz diferença. E aí vamos ver em exemplos adiante, que eu vou mostrar isso para vocês. O tema é a união do radical com a vogal temática. Expressa o significado e prepara o radical para receber as desinências. Os afixos nós vimos na aula passada, que geralmente são sufixo e prefixo. Aí vimos que os afixos, eu posso usar só o prefixo, eu posso usar só o sufixo, posso usar os dois, sem ser obrigatório. Aí eu me lembro que eu dei como exemplo a palavra infeliz, infelizmente, que pode ser felizmente, não precisa do in, o in dá outro significado a ela, ou pode só ser infeliz, não precisa do mente, existe. Então, aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Agora, se para formar uma palavra eu precise dos dois obrigatoriamente, como no caso de anoitecer, aí eu tenho uma derivação parasintética. Por que eu estou repetindo isso? Porque, pela minha experiência em sala de aula, muitos alunos, muitos estudantes têm dificuldade de entender a distinção entre derivação parasintética e derivação sufixal e prefixal, tá? Então, eu estou repetindo para ajudar na compreensão, porque geralmente isso é uma questão de prova de concurso. Exatamente, porque muitos alunos têm dúvida. Então, eu já falo, repetindo aqui, prefixo é adicionado antes do radical. Vem antes, como no caso de infeliz, aí eu boto antes, o in. Sufixal vem depois do radical. Aí eu tenho feliz, o radical,
aí eu ponho o mente depois do feliz, tá? Desinências. As desinências são outro tipo de morfema. Geralmente a desinência expressa singular ou plural, ou expressa feminino ou masculino nos substantivos, adjetivos e pronomes, que são palavras variáveis, ou em alguns pronomes, tá? Então, elas são colocadas ao final da palavra, ao final do radical, tá? Ao final da palavra mesmo. Os sufixos nominais indicam gênero, número e, eventualmente, grau. Por que eu botei grau aqui? Porque o grau, eu tenho sufixos que dão a ideia de aumentativo ou de diminutivo. Tá certo? Eu tenho sufixos que são desinências, mas que geralmente são chamados de sufixos, que dão ideia de grau ou de ideia de diminutivo ou de aumentativo. Combinado? Tem os verbais, as desinências verbais. As desinências verbais, elas indicam o modo, indicam o tempo, presente, passado, futuro. O modo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Elas indicam o número, se é singular ou plural, eles ou elas, eu ou nós, que é singular e plural, e a pessoa do discurso. Lembra do programa em que eu falei detalhadamente sobre a pessoa do discurso? Então, eu, tu, ele, que pode ser quem fala, quem ouve e o que eu digo, tá? A mensagem, o assunto. Então, vamos lá. Indica pessoa, ou o infinitivo, ainda tem a desinência de infinitivo, que é o verbo não flexionado. Para os mais antigos, não conjugado. Observação. Os nomes terminados em consoante, geralmente, no singular, eles não trazem a vogal temática, eles têm apenas o radical. Lápis, néctar, feliz. Por quê? A palavra feliz termina em Z, é uma consoante. Não trouxe, feliz é só o radical, que esse feliz substitui o CE da palavra no latim, felite. E aí, na passagem para o português e no falar das pessoas, esse felice ficou feliz, substituído pelo Z. Isso ocorre com outras palavras também. Por isso que quando eu vou colocar o feliz no plural, eu vou usar o ES. Felizes. Ok? Por isso que fala palavra no singular. Não está falando palavra no plural. É no singular. As palavras oxítonas e monossílabas não têm desinência de gênero, nem vogal temática. Aí eu vou dar um exemplo elas apresentam no singular apenas o radical. Preste atenção que é só no singular. Aí o exemplo aqui. Café é oxítona. Giló é oxítona. Pé, pá é monossílaba. Só, sol, mar, voz, gol, sabor, que é oxítona, tá? No singular não tem vogal temática, é apenas o radical. Esse é o radical da palavra. Vou dar um exemplo da palavra mar. Se eu passar a palavra mar para o plural, fica mares. Não é só porque ela termina em R. É porque no latim ela tinha esse E. No latim era mare, igual amor, amore. Tá? Então vamos lá. Tem a ver com a origem da palavra. Aí eu trouxe para vocês um exemplinho aqui, partindo dessas palavrinhas,
para mostrar os pedacinhos delas. Casa, o radical é cas, a vogal temática é o a. Se eu juntar os dois, dei um exemplo do tema, é casa. Não tem desinência de gênero. O a da palavra casa não indica gênero, é uma vogal temática. Para dar o tema, senão você não identifica o que é o significado da palavra. E casa não tem afixo nenhum, nem prefixo, nem sufixo. Casamento, aí agora já mudou. Eu tenho cas, que é o radical, o a, que é a vogal temática, não tem desinência de gênero e tem o sufixo mento. Ok? Gatos, eu tenho o radical, que é ga, eu tenho o, que é a vogal temática, que forma o tema, gato. Não tenho desinência de gênero, mas tenho a desinência de plural, de número. E não tenho nenhum sufixo. A palavra gatinhas, eu tenho o radical, não tenho a vogal temática, o i vocês vão ver depois, é uma vogal de ligação. Tenho o a, que é a desinência de gênero, e tenho o s, que é a desinência de número. E essa forma aqui, INH, na verdade, faz parte de um sufixo diminutivo. Tá? Aí está lá, o infeliz não tem vogal temática, não tem desinência de gênero nem de número, e tem o prefixo in, não tem sufixo. Meninas. Meninas tem o radical, não tem vogal temática. O A é desinência de gênero e o S é desinência de número. E não tem nenhum sufixo nem prefixo. Essa questão da estrutura das palavras, como muita gente tem dificuldade de aprender e de entender isso, os concursos colocam essas questões como questões difíceis, de alta complexidade. Tá? Aí agora vamos ver a questão do gênero, que deve ter muita gente se perguntando, mas o O não indica masculino? Vamos lá. Palavra não tem sexo. Ponto. Então, vamos ver a questão de gênero. A palavra mesa, cadeira, livro, caderno, não tem desinência de gênero. A palavra é o que é. Isso não é gênero. Tá bom? Eu vou usar o artigo antes dela, de acordo com a vogal temática que ela apresenta. Isso aqui não é gênero. Tá? A gente fala, para facilitar a compreensão, que é uma palavra feminina ou uma palavra masculina. Mas é o gênero, não é um gênero como a gente associa às pessoas. Tá bom? E aí, da onde eu tiro isso? Do Evanildo Bechara, do Sarcone e do Rocha Lima, que são excelentes gramáticos e tradicionais. Aí vamos ver agora palavras que se referem a pessoas. Ali são coisas, objetos. Né? Fica difícil dar um sexo para a escada, né? Ou para um telefone, dar um sexo para telefone. Mas, quando se trata de pessoas, seres, como pessoa, para pessoa, a gente tem a discussão. Aí aqui, menino, aluno, garoto, não tem marcação de gênero. São palavras que não têm marcação de gênero. Tá? Segundo quem? Evanildo Bechara, Sarcone e Rocha Lima. Aí vamos agora à divergência. Palavra menino, aluna e garoto. Para Celso Cunha e Lindsay Sintra e o Hernani Terra, em vez de considerar como Bechara o vogal temática em menino, aluno e garoto,
Por que que eles dizem que não tem marcação de gênero? Porque eles consideram o O de garoto, de menino e de aluno vogal temática da palavra. Já o Celso Cunha e Lindsay Sintra e o Hernani Terra colocam como desinência de gênero. Então, isso entre os gramáticos é uma discussão. Então, não sou eu, a professora Rosina, aqui humilde, que vou definir isso para vocês. Por isso eu trouxe a discussão entre os caras que estão lá na Academia Brasileira de Letras. Alguns já faleceram, mas pessoas que são muito mais estudiosas da língua portuguesa do que essa humilde professora aqui que vos fala. Por isso eu trouxe a divergência. Por que que o Bechara considera vogal temática? Porque na passagem da palavra do latim para o português, não se designou como gênero. Se designou como vogal temática da palavra, para que ela tenha um significado. E o A, dentro dessa transição, marca-se, aí sim, o gênero. Então, se eu quiser mudar o gênero da palavra menino, eu vou tirar a vogal temática e vou colocar uma desinência de gênero no lugar e vai ficar menina. A mesma coisa eu vou fazer com a palavra aluno e com a palavra garoto. E aí eu coloco a desinência de gênero, que é o A, tá bom? Mas, vamos lá, né? Eu me guio, geralmente, pelo Bechara e pelo Rocha Lima. Não estou dizendo que o Celso Cunha está errado. É uma divergência de opinião, tá? E aqui, quem sou eu para julgar a opinião deles? Quem sou eu na fila do pão, como o povo costuma dizer. Aí vamos às desinências verbais. Eu acredito que não vai dar tempo de eu falar de todas no programa de hoje, tá? Mas eu vou começar a falar delas no programa de hoje, tá bom? Então, na desinência dos verbos, nós temos a vogal temática. A vogal temática num verbo, ela é super importante, porque é ela que vai definir a conjugação desse verbo. Se a vogal temática é o A, o verbo é de primeira conjugação. Se a vogal temática é o E, o verbo é de segunda conjugação. Se a vogal temática é o I, o verbo é de terceira conjugação, seguindo A, E, I. E aí você vai dizer, e os verbos que terminam em O? Os verbos que terminam em O são considerados de segunda conjugação, porque todos eles são derivados de por, e é poer na origem. Por isso que é eu ponho, tu pões, olha o Ezinho aí, ele põe, olha o E de novo aí. Aí eu vou trazer depois para vocês a conjugação completa do verbo pôr, que não vai dar tempo de mostrar hoje, mas com certeza na semana que vem eu dou continuidade a essa questão da estrutura do verbo, que também cai constantemente em concursos públicos, tá bom? Eu agradeço a audiência de vocês e até semana que vem. Deus abençoe a todos nós. TVC, a TV do Correio da Manhã.